Salve, salve galera, estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana. Teve clássico, teve início do Brasileirão e essa era Tite no Cruzeiro, hein? Vamos debater? Sampaoli, ó, tá voando no galo? Calma, a gente vai discutir tudo isso. Mas antes eu tenho aquele recadinho gostosinho pra você. Melhor que goleada do Botafogo, viu? Presta atenção, clica nesse QR Code que vai aparecer aqui do meu lado aqui na tela, ó, e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Eu já venho te falando isso, ó, há mais de séculos. Aqui você vai encontrar as melhores opções de cursos. Nós temos EAD, presencial, semipresencial, tudo certinho que vai encaixar direitinho no seu tempo. E quer saber mais? Melhor ainda, vai estar direitinho no seu orçamento, porque o precinho aqui, ó, mamão com açúcar. Venha fazer parte aqui das faculdades Kennedy Promove. Vai ser bom para o seu futuro e sempre é bom para o seu bolso. Vamos começar então debatendo? Você, eu e Maicão do Barreiro aqui do meu lado. E aí, Maicão? Beleza, Paulo? Sussa? Sussa, vamos Isso que vamos. Isso aí, garoto. Que começo meio estranho, hein? Desse Brasileirão. Exatamente. Começou em uma época diferente. Com os resultados doidos. Meio doido, né? Mas antes da gente falar desse resultado, vamos falar do clássico, porque eu acho que essa estreia de Cruzeiro e Atlético, o Atlético contra o Palmeiras e o Cruzeiro contra o Botafogo, tem muito a ver do que aconteceu na Arena MRV. Você concorda comigo? Concordo, Paulo, concordo. Primeiro porque o Cruzeiro começa... Você teve lá? Você narrou o joguinho lá? Não fui escalar. Papai, ficou só no suco em casa, hein? Primeiro que, ó, Cruzeiro parecia, a minha opinião, hein? Vou já jogar uma bomba aqui. Pra mim, o Cruzeiro entrou em campo com o salto gigantão, Maicão. Pra mim, tava maior do que o Cristo que nós temos lá no Milionários, na nossa linda região do Barreiro. Sabe por quê? O Atlético vinha com esses resultados ruins, Sampaoli pressionado pra tentar chegar à primeira vitória e mostrar um time melhor em campo, um desempenho melhor. O Cruzeiro vinha naquela de, a gente já tem um elenco ali que é o do ano passado e tal, aí consegue sair à frente do placar com 1-0, depois cai tudo por terra, porque o Atlético simplesmente entrou em campo contra o Cruzeiro de salto alto, achando que ia ganhar a qualquer momento. O Atlético entrou para comer a bola e falar, pera aí, papai, aqui dentro não. Concorda comigo? Eu concordo, Paulo. E esse salto aumentou mais a partir do momento que o Cruzeiro faz 1-0 e vira ganhando no primeiro tempo, né? O Atlético mudou a estratégia para a segunda etapa. Na verdade, empatou, né, no primeiro tempo. O Atlético empata no finalzinho, né? Não, ele empata no início do segundo. No início, 2 minutos com o Bernard. Exatamente. Isso. O Atlético volta com uma estratégia diferente. E aí, Paulo, além da questão do pouco salto alto que a gente acha que o Cruzeiro teve, eu acho que a questão física também pesou bastante. A gente estava falando isso na redação. O aspecto físico do Cruzeiro está bem abaixo, né? Por já se tratar de um final de janeiro, por exemplo. Mas o Atlético fez um bom jogo, de forma até surpreendente. Eu até escrevi no Twitter, no intervalo, que era o seguinte, o Atlético, para virar do Cruzeiro, ele ia ter que fazer um tempo que ele ainda não tinha feito na era Sampaoli. E fez. Fez um grande segundo tempo, mereceu a vitória, uma vitória que muda totalmente o cenário, Paulo, por quê? A gente falava de 2 jogos decisivos para a permanência do Sampaoli no Atlético, que era o Cruzeiro e Palmeiras. Isso. O Atlético venceu um, empatou outro, agora o Cruzeiro está numa situação de decisão. Porque se perde para o Betinho domingo, a situação fica insustentável para o Tite. A pressão está muito grande. Mas tudo que aconteceu na quarta-feira, eu concordo com você, foi condicionado ao clássico de domingo. É porque a gente pensa, a história do Tite, você falou do condicionamento físico, que é o que a gente conversou. O Tite, ele separa os primeiros jogos do Cruzeiro para entrar ali com um time até diferente do Atlético, que é um time formado pela maioria de jogadores da base. Exatamente. Ou seja, começou a priorizar o aspecto físico das principais peças, dos principais nomes. E aí ele estreia esse time principal com a goleada em cima do Uberlândia e todo mundo, não, o Cruzeiro do ano passado, Cruzeiro de Jardim, voltou e tá jogando. Aí passa aquele jogo, vem para um clássico com aquela ideia de, não, porque a gente tá superior e não sei o quê.
E o que a gente viu foi um time displicente, um time que não conseguia concentrar em campo. O Atlético só não meteu um 6-1 ou um 9-2, né, que são os placares aí ditos maiores dos clássicos, porque o Cássio ali segurou umas bolas ali, impediu uma goleada maior, porque em termos de desempenho, o que o Cruzeiro mostrou não foi nada do que é preparado ou pensado para esse time. E aí as alterações também do Tite nesse Cruzeiro, nesse jogo contra o Atlético, também não empolgaram. Não mostraram, até agora não mostraram a que veio. E aí ele perde um clássico, dessa forma, sair na frente. Vai para esse jogo que nós vamos rodar agora aí com o Silan, que é o jogo, a estreia do Brasileirão contra o Botafogo, para passar uma vergonha, mas uma vergonha que eu vou falar com você, viu, Maicão? Se eu fosse o Tite, ali eu não voltava para Minas Gerais, já pedi o boné ali, no vestiário, porque você tomando 1-0, né? O primeiro tempo depois de dar uma, vamos falar assim, uma igualada nas forças, né? Foi um primeiro tempo aceitável, né? Um primeiro tempo aceitável. Você chega para o segundo tempo repetindo o que fez no Clássico. Desatenção, um time frouxo, um time fraco, com o Tite com a mão na cara na maior parte do tempo, olhando tipo assim, ai, será que eu tomo um café ou tomo um Nescau? Ei, Marco, não dá um negócio desse. Pois é, Paulo. E aí eu volto numa questão que é a questão física. O segundo tempo, o Cruzeiro caiu. A gente pega esse primeiro gol do Botafogo, o cara deixa o zagueiro do Cruzeiro para trás na corrida. Então eu acho que a questão física pode ser uma preocupação maior ao longo prazo, porque eu lembro que quando o Jardim chegou, ele tirou o preparador físico que estava na era do Diniz. Isso aí. E o Cruzeiro começou a voar com o Jardim. Só que o Jardim foi embora e a turma foi embora junto com ele. Não, e nem só isso, a concentração do time do Jardim era uma coisa absurda. Porque é igual a gente bater no papo na redação também, tem a conversa, o Renato até chegou a comentar com a gente, né, falando que ele acredita que o Jardim pegou esse time do Cruzeiro, que não tinha tantas peças boas, e conseguiu transformar num elenco, num grupo extraordinário, que foi o que conseguiu chegar à terceira colocação no Brasileiro, brigando pelo título num determinado momento. E aquilo ali poderia ter gerado uma ilusão ao torcedor, imaginando que o Cruzeiro realmente estava pronto, né? Mas eu ainda acredito nesse elenco, ainda mais com a chegada do Gerson. Eu acredito. O negócio, para mim, no trabalho do Tite. Parece que o time perdeu a competitividade, né? E isso a gente vê, você falou um negócio interessante, Paulo, que pouca gente comentou, o semblante do Tite na coletiva é um semblante de quem já está derrotado com um mês de trabalho. Não só na coletiva, mas na beira do campo também. Na beira do campo. E é preocupante, porque o que está acontecendo dentro do Cruzeiro? Será que o Tite realmente... porque ele tirou uma pausa para tratar as questões mentais, né? Não sei se você acompanhou na época. Sim. Será que ele está 100%, né, para voltar e assumir um trabalho de responsabilidade? O Cruzeiro entra nessa temporada com a obrigação de ganhar título. Pelo menos é o que é o patamar que o Pedro Lourenço e o staff do Cruzeiro colocaram. Exatamente. Certo? Depois do ano passado, não, a gente quer a Libertadores. Chegou. Esse ano, busca o Gerson. Mantém um elenco e uma estrutura de trabalho, o patamar subiu. Que foi agora a gente pensa, a gente quer título. Exato. Só que com o Tite, com todo respeito ao Tite, a carreira dele, tudo que ele já conquistou, tudo mais. Mas esse Tite que está aqui no Cruzeiro, eu não vejo alçar grandes voos com o time celeste, não. Pra você ter ideia, a gente fez um levantamento agora lá hoje no jornal, no Hoje em Dia, que publicamos já no hojeemdia.com.br e também nas nossas redes sociais você vai encontrar o material, que é o seguinte: o Tite, nesses 6 jogos, recorte de 6 jogos que ele tem pelo Cruzeiro, ele tem o pior desempenho, o desempenho dele é pior
em toda a carreira dele, igualando ao do Palmeiras em 2006, onde também ele ganhou 2 e perdeu 4. Na passagem dele pelo Atlético, ele ainda teve um desempenho um pouco melhor, porque ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu outras 2, ou empatou 3. Tá lá no hojeemdia.com.br. Então, pra você ter ideia, tá aí, ó, pra você ver. É uma campanha pífia que ele tá tendo. E eu não tinha parado para pensar isso que você falou não, Maicon. De repente, pode estar sim influenciando essa ideia dele de ter parado e voltado, tendo que assumir um trabalho que teve resultado no ano passado. Exatamente. E tem erro dele, mas tem erro dos jogadores também. Cadê aquela vibração? Cadê a concentração? Não tem. Um time desconcentrado, igual o Cruzeiro tá, não vai render nada em campo. E o Lucas Silva também começou o naipe, né? Começou o ano aqui naipe. Não dá. Um meio campo não dá. Pois é, Paulo. E assim, lembra muito o início com o Fernando Diniz na temporada passada, no qual o Cruzeiro tinha um time bom, mas não rendia, né? Era um time apático dentro de campo, sem ideia de jogo. E aí eu volto, né? Você até destacou, será que o Tite está 100% mesmo, né? Depois dessa pausa que ele deu na carreira, a gente torce, tomara que ele esteja mesmo 100%. A gente sabe que essas questões mentais é um problema, né, de saúde pública, né? Que precisa ser tratado com muito respeito e tudo mais. Mas assim, é o que a gente vê é um Tite desmotivado na beira, na coletiva. E isso passa, né? Da liderança. Quando você tem um líder que está desmotivado, desanimado, isso passa para a equipe. Então, isso me preocupa. Nós estamos terminando janeiro amanhã, né? Isso. Primeiro mês de trabalho, o Cruzeiro nessa situação. Na coletiva pós-vexame goleada para o Botafogo, ele pontuou falando que talvez alguns erros de estratégia dele é o problema do Cruzeiro nesse início de ano. Como, por exemplo, ter deixado os jogadores as rodadas sem atuar, falando de ritmo. Mas a gente sabe que não é isso. O trabalho não é. Para mim tá no trabalho, no dia a dia ali. Como você não levou para os jogos, você vai intensificar o quê? A parte física. Exatamente. Certo? Não levei para o jogo, vou intensificar a parte física e faz o quê? Pega sei lá, o time, os jovens do Barreiro para fazer um joguinho treino. E aí você vai dar ritmo para esses caras que não foram para o jogo. Mas tá curto tempo. Mas no início vocês falaram que o Tite... Presta atenção. Dentre as opções que o Cruzeiro tinha com a saída do Jardim, porque ele pediu para sair, não foi o Cruzeiro que quis o Jardim fora, ele que pediu para sair, a preferência era o Arthur Jorge. Só que a multa que tinha que pagar para tirá-lo do time da Arábia era grande, não foi. Aí vieram as outras opções. Das outras opções, a menos ruim era o Tite, pelo fato de ter o espírito campeão. Mas cadê esse espírito campeão? Ficou pelo caminho. E assim, Paulo, por mais que o Tite não seja uma unanimidade, não esteja no auge da carreira e tudo mais, o Cruzeiro tinha que estar jogando mais do que está. O Tite é capaz de fazer esse time jogar mais do que está jogando. É isso que a gente espera, mas será? É capaz. Agora, o porquê que não está fazendo, né? Aí é difícil de a gente prever aqui, mas parece que há sim uma coisa de motivação. E no domingo, como você já bem trouxe aqui, Cruzeiro volta a campo para pegar nada mais, nada menos que o Betim. E você sabe por que eu estou falando isso, Maicon? Nada mais, nada menos? Por quê? Porque foi o Betim no ano passado que derrubou o Diniz do comando do Cruzeiro. O Diniz já era para ter sido mandado embora no final do ano, aí veio aquela confusão toda, Pedrinho segura ele. Aí ele começa com uma vitória em cima do Tombense, depois ele perde para o Atlético num jogo também vexatório lá em Brasília. E aí chega para esse jogo contra o Betim, pressionado pelos resultados de 2024 e com o início já meio turbulento em 25. Das arquibancadas do Mineirão, o jogo foi no Mineirão. Antes mesmo da bola rolar, vaia para cima dele e a torcida já começou a gritar um adeus Diniz, adeus Diniz. Para infelicidade dele, 38 minutos do primeiro tempo, Eurico, cria da Toca, cria do Cruzeiro, abre o placar. Ali o caldo já entornou.
dia 25 de janeiro de 2025. O Cruzeiro empatou no segundo tempo, 42 do segundo tempo, com Lautaro Dias. Isso no sábado, 25 de janeiro no sábado. Quando foi na segunda-feira, o Cruzeiro anunciou a demissão do treinador. E agora no domingo, pega o Betim, só que dessa vez lá na antiga Arena Vera Cruz, que agora é a Arena Rusbans, um negócio assim. Esses vende os name rights, né, para faturar um din-din. Pega. Se tropeçar, o Tite cai fora? Cai. Eu acho que vai ficar insustentável, até porque se o Cruzeiro perder para o Betinho, se complica muito em termos de classificação para a próxima fase do Mineiro. E a torcida parece que já perdeu a paciência, né? Com o Tite, a gente viu as manifestações nas redes sociais. Então é um jogo que tem uma pressão que não era para existir, mas assim, tá muito acima da média. E vamos ver, né, Paulo? O Betinho, como se ressaltou aí, tá invicto contra Atlético e Cruzeiro, né? É isso mesmo. 2 jogos, 2 empates. Um ponto positivo nesse jogo, eu fico feliz de Betim, uma cidade tão rica, estar recebendo um jogo do Cruzeiro, né? Pena que o público ainda é pequeno, né? É pequeno. A Arena vai ter em torno de 3.785 torcedores, com 375 a carga de ingresso para o Cruzeiro. E pesou a mão, né, papai? 75 a meia e 150 a inteira. Mas tem que fazer. Tem que fazer. É a hora de faturar. Tem que faturar porque vai ter Copa do Brasil, vai disputar a primeira fase da competição contra o Piauí. Piauí, exatamente. E assim, tava correndo risco de nem ter o jogo com torcida, né? Resolveram agora em cima da hora, então vai ser um evento muito legal, cara. Betim é uma cidade rica, uma cidade importante, merece receber esses grandes eventos, sabe? Teve uma época que se falava em estádio do Cruzeiro em Betim, né? Isso. Não foi pra frente, então vai ser um evento bem bacana. Ainda bem que o Betim vai poder receber esse jogo na sua casa. Enquanto o Betim tá, você já falou, e o Cruzeiro na segunda posição, com 6 pontos no grupo C, 2 atrás do North, que não é Norte não, gente, é North. Termina com TH, é North. O North com 8 pontos, líder. O Betim, ele está em terceiro do grupo B, que é o grupo do América, também com 6 pontos. Só passa o primeiro colocado de cada grupo, A, B e C, e o segundo melhor colocado geral. Então o Betim está ainda buscando aí a primeira ou quem sabe ser o segundo melhor geral. Exato. E o primeiro é o América com 9 e o Pouso Alegre com 7. Então vai ser um duelozinho ali que também não vai ser nada fácil não, tá? E você vai acompanhar, lógico, no hojeemdia.com.br e nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Lembrando o seguinte, o Tite já falou depois do jogo contra o Botafogo, vai ter que ir com o time, tá aí ó, pra você ó, hojeemdia.com.br e @Jornal Hoje em Dia. Ele vai com o que tem de melhor, ou seja, os titulares aí vão ter que se virar. O que aumenta ainda mais, na minha visão, a pressão pro lado dele. Uma derrota ou um empate, esse efeito Diniz do ano passado, eu tô com o Maicão. Acho que começa a ficar insustentável, porque ele sai desse jogo contra o Betim e vai ter o Brasileirão, a segunda rodada pela frente, que vai ser na quinta-feira, 9h30 da noite, no Mineirão contra o Curitiba. Imagina o coro na arquibancada. O Silan preparou a arte para você aí, ó. 9h30 da noite da quinta-feira, segunda rodada do Brasileiro. É só trocar o primeiro pro segundo ali, ó. E imagina o coro que vai ter das arquibancadas, o pedido de cabeça dele, da cabeça do treinador, se ele tomar um sapeca do time da cidade ou Betim. Nós vamos saber isso só a partir de lá para as 11h30 da noite, né? O jogo é 8 horas, não, é lá para as 11 da noite. A gente vai ficar sabendo o que vai restar para Tite nesta segunda rodada do Brasileiro, Maicon. E vai ser um reencontro do Fernando Seabra com o Cruzeiro, né? Exatamente. Seabra, técnico do Coxa Branca. E o Seabra que teve o primeiro reencontro dele com o Bragantino e tomou um sapeca, né? 1x0 no final do jogo. Perdeu em casa. Final do jogo ele perdeu em casa. E marcou a volta do Curitiba à Série A. Exato. Depois de 3 anos. 3 anos, se eu não me engano. Agora, mas... Acho que 23 foi a última vez dele. Pois é. Na Série A. Então é isso, ó. Você vai acompanhar
Tudo isso e mais informações do Cruzeiro lá no hojeendia.com.br, que está aparecendo na sua tela, e também no nosso Instagram, que é o @jornal Hoje em Dia. Segue lá porque tem muitas informações. Tem a chuvarada que comeu Belo Horizonte aí nesses últimos dias. Rapaz, o nosso Barreiro foi castigado, viu? Teve granizo que quase virou granito, tamanho das pedras de gelo que caíram lá. Acessa lá que você vai ver, tem videozinho rodando, hein? Vai lá, confere lá. Vamos passar pro outro lado da lagoa, que a gente já começou a falar que o Sampaoli vinha pressionado. No clássico, mete o Sapeca Iaiá no Cruzeiro de virada 2-1, que poderia ser maior, e vai para enfrentar um Palmeiras na Arena, num jogo que alguns já diziam que o Palmeiras estava ali mais favorito e tal e coisa, mas não foi bem isso que a gente viu, né, Mike? Não, o Atlético enfrentou o Palmeiras de igual para igual, a gente vê as imagens aí da TNT Sports, né? E jogou até de uma forma surpreendente, Paulo, porque colocou o Palmeiras nas cordas em vários momentos do jogo. Teve chance de abrir o placar aí, ó. Exatamente. Você tira ali só o inicinho do segundo tempo, que o Palmeiras eu acho que voltou melhor do que o Atlético, mas depois o Galo foi tomando as rédeas do jogo. E uma pena o Atlético tomar esse gol no finalzinho, né? O gol de empate. Mas eu acho que o resultado foi justo, Paulo. A gente teve até um gol impedido, né, do Coelho, que se o VAR que a CBF quer implementar, que é o semiautomático, o VAR não, o impedimento semiautomático já tivesse implementado, ali era gol, tá? Exatamente. Ali o gol ia ser validado. Ia ser validado. E a turma do Palmeiras pé da vida, porque seria o segundo gol entre as canetas, né, do goleiro... Carlos Miguel, né? A turma fica brava com esses gols que ele toma. Mas foi um jogo importante do Atlético, Paulo, sobretudo por algumas peças que têm sobressaído. O Vitor Hugo, por exemplo. Chegou e virou dono do meio-campo. É o reforço menos badalado dessa janela, que para mim é o que tem apresentado o melhor futebol, mais efetivo, né, do meio-campo do Atlético. O Renan Lodge também tem feito boas partidas. Esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol. Primeiro toque do Coelho. Exatamente. E eu até agora, sinceramente, eu não consigo ver impedimento, mas enfim, um resultado importante, Paulo, mas que a vitória seria boa para o Atlético começar com o pé direito. E olha lá a falha do zagueiro, né? Infelicidade do Kelvin, lateral direito, né? E ele já tinha então foi o lance anterior que já tinha falhado e depois o Atlético foi conseguir o gol ali com essa bobeada. Essa também foi uma falha da zaga do Atlético que não dá, né? Não dá. A gente fala da melhoria em campo, mas a zaga continua, setor defensivo do Atlético continua pecando. O Franco atuando improvisado na direita porque o Preciado estava fora, porque tinha sentido contra o Cruzeiro, mas voltou a ser relacionado para esse jogo contra o Pouso Alegre. Exatamente. E não pode deixar um tanque igual o Tigrinho passar daquele jeito que ele passou. Exatamente. O ponto fraco do Atlético nesse jogo foi a defesa, né? O gol de cabeça do Flaco Lopes no primeiro tempo e essa falha aí. E o Vitor, olha eu falando do Vitor, mas na verdade eu queria falar o Everson. O Everson já tinha falado. Essas duas falhas são falhas que não poderiam acontecer porque são lances característicos do Palmeiras do Abel. Exatamente. Você sabe que vai ter essa casquinhada, você sabe que vai acontecer esse lance de escanteio e não pode sofrer um gol bobo desse. E não pode, Paulo. Não. Ainda bem que foi contra o Palmeiras, que é um adversário ali alto escalão, que você tá tirando ponto e pode brigar junto. Porque imagina se é contra um time que vai brigar lá embaixo, né? E aí não dá. Aí não dá. Agora fica claro que o Atlético precisa de 3 contratações. Diga. Precisa de um volante com emergência. O primeiro volante? O camisa 5 brucutu, né, que eles falavam. E 2 zagueiros para ser titular, porque eu vou dar um desconto só pro Ivan Roman. Que tá voltando, que é promissor, jovem da base, jovem, né, que veio do Palestino, não é da base do Atlético. Promissor, zagueiro de seleção, porque o restante, no meu ponto de vista, não tem condição de jogar no Atlético. É muito mal, a defesa tá muito limitada. Tá muito limitada, mas se tiver o camisa 5, de repente ele vai ajudar a tirar ao desafogo dessa zaga. Ajuda. Porque pensa, aí agora o Atlético vem com essa ascensão, vamos chamar assim.
Porque olha o detalhe, como é que muda, como é que a chave muda. O Atlético até então não perdeu na temporada. O Atlético vinha antes do Clássico, ele vinha de 4 empates. Sim. Certo? Brigando ali para tentar buscar uma vaga à semifinal do Mineiro. Ou seja, não tinha perdido. Aí, só empatando. Aí ganha do Cruzeiro. A história começa a mudar e em vez de ser aquele, nossa, o Atlético ainda não venceu e tal, passa, o Atlético ainda não perdeu. Exatamente. O discurso muda. E aí a chave muda até na cabeça do jogador, porque, opa, nós ainda estamos invictos na temporada. Certo? E aí vai para o jogo contra o Palmeiras com chance de sair com os 3 pontos e ver o empate chegar lá na reta final do segundo tempo. Só que agora vai para enfrentar o Pouso Alegre com um time, vai ser um mistão, porque não vai ser um alternativo. Tem a volta do Preciado, tem o Ivan Roman, mas não tem Lodi, Hulk, Bernard, Dudu, o Júnior Alonso. Isso. Mas não ter o Júnior Alonso também, não, né? É até bom. Do jeito que ele tá jogando, tá difícil. É bom. Aí o que pode esperar para esse encontro com o Pouso Alegre lá no sul de Minas, com o Pousão também brigando para tentar chegar em primeiro no grupo B ou entre o segundo melhor colocado, Maicon? O que dá para esperar desse jogo? Ô Paulo, é difícil prever por um aspecto. O gramado preocupa, porque o gramado no Manduzão sempre foi muito ruim. Então, assim, não vai ter jogo vistoso, não vai ter jogo característico do Atlético, que é aquela correria pelas pontas, pelo meio. Eu acho que vai ser um jogo muito preso e de bola aérea. Né? Mas então... você acha que o Atlético consegue dá pra ganhar. Seguir neste embalo e até buscar o resultado? Ou você acha que aquela síndrome dos primeiros jogos ali vão voltar a rondar e o Pouso Alegre pode assustar, igual fez com o Cruzeiro aqui no Mineirão na estreia? Não, o jogo dá pra ganhar, mas uma eventual derrota coloca o Atlético em situação complicada pra semifinal. Porque se ele perder, ele para nos 7 pontos. E aí ele tem que pensar o seguinte, o Democrata, o Atlético vai abrir a rodada, 4h30 da tarde. No sábado, 4h30 da tarde. Aí, 6 horas da noite, entra o Democrata em campo, que é o segundo colocado, que também tem 7 pontos, para encarar o North. Isso. Se ele ganha, se a Pantera ganhar, porque vai ser em casa, 1-0 ali, ele já vai abrir 3 em cima do Atlético, com 3 vitórias contra uma, que é um dos critérios de desempate. E aí, à noite, também, 6h30, tem América e o RT. Se a URT bate, a URT chega a 14 pontos. Ou seja, vai abrir 7, restando 9 em disputa. E aí a primeira colocação do grupo, eu acho que o Atlético vai estar praticamente dando adeus. Exatamente. A briga vai ser pela segunda posição. Só que aí na segunda, o Democrata já vai abrir 3. E aí vai depender do resultado. O Pouso Alegre, que está com 7, o Pouso Alegre vai chegar a 10. E aí se o América vai estar com 9. Então aí até essa somatória, essa conversa para a segunda posição pode complicar. Agora, se fosse eu torcedor atleticano, Paulo, a missão do Atlético no Mineiro foi cumprida, né? Que era ganhar o Clássico. Ganhou o Clássico, empatou com a América, não perdeu. Esquecer campeonato estadual, cara, porque o Atlético já vem de 6 conquistas, né, recentes. Até porque se o Galo ficar na primeira fase, ele ganha mais 3 datas para treino, que seriam as 2 semifinais e a final única, né? E o Atlético tem Copa Sul-Americana daqui a pouco, né? Na verdade, tem troféu em confidência aí. Mas aí você pode colocar o Sub-13. Aí vai... Que aí não tem necessidade de fazer nada com ele. Pois é, porque o Atlético tem estreia de Copa Sul-Americana, porque ele não pode correr o risco que correu ano passado de passar para os playoffs, né? Sim. Tem Copa do Brasil, o Brasileirão já está rolando, tem que ser prioridade do Atlético. O Galo precisa voltar a jogar o Brasileiro em alto nível. Então eu acho que o que vier no Mineiro deveria ser lucro na cabeça do atleticano. E você falou do Brasileirão, o São Paulo está mandando essa galerinha aí mais mesclada, justamente porque ele está focado
no jogo contra o Bragantino, que é o segundo do Atlético no Brasileirão. Jogo difícil. Quarta-feira, 7 horas da noite. Tá aí na tela para você. Lá na casa do Bragantino, que vem de derrota, de vitória, que é o que nós falamos, fora de casa. Então, ou seja, é um confronto ali que o Atlético também não pode bobear contra o Massa Bruta, né? Se tem dois times enjoados na Série A, Paulo, e parece que vai consolidar esse ano o Mirassol, é o Mirassol e o Bragantino. Dois times assim que... que essa vitória do Miramira em cima do Vasco lá foi no peito. Foi no peito. Foi no peito. E ainda não perdeu em casa jogando Série A de brasileiro, né? O Bragantino jogando em Bragança Paulista também é enjoado. Então, com a casa reformando, tá jogando em outro estádio. Então, assim, vai ser jogo difícil. Por isso que eu tô falando que o Galo tem que focar no brasileiro. E esqueceu o Mineiro. Esqueci. Então é isso, galera. Nós temos esses 2 compromissos importantes aí nessas rodadas que vão definir, que podem definir muito, principalmente o futuro do Cruzeiro, né? Definir, lembrando, o Pedro Lourenço já tinha falado, esse ano eu quero título. E com esse começo aí, já ganhou a Copinha. Nós falamos da Copinha? Não falamos Não falamos da Copinha, então nós vamos falar da Copinha aqui. Já ganhou a Copinha, que foi o primeiro título nacional dele, categoria de base. Agora com o profissional, não é que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar um Mineiro, isso e aquilo, mas tem que estar na final. Com o elenco que teve, por ter ficado a galera, tem que estar na final. Mas começou as 2 rodadas com o time bababá. Beleza, começou, mas depois, dali em diante, já vieram os principais nomes. Então tinha que dar resposta. Né, Mike? Com certeza, Paulo. E assim, vamos falar real, gente. O Tite fez certo começar com o time reserva, porque vai que você machuca e pede um cara aí por 6 meses. Né? Então assim, se deu errado, todo mundo cai em cima. Se dá certo, todo mundo elogia. Eu lembro que no ano passado o Galo estreou no Mineiro com 3 jogos de sub-20. Isso. Né? No início todo mundo achou uma maravilha, mas quando viu... 3 não, 4. Acho que foram 4 jogos, 4 empates. Foram 4 empates, E depois veio o jogo contra o América e empate com o América. Vitória em cima do Vila Nova. O Atlético voltou com os titulares contra o América, empatou. E depois ganhou do Vila. Não, depois foi o Cruzeiro. E tinha que ganhar do Cruzeiro. Ele empatou as 4 primeiras, 3 com o Sub-20, uma com o time titular, a estreia do Júnior Santos. Aí não foi o Vila e depois o Cruzeiro, não? Não, eu acho que foi o Cruzeiro. Que tinha que ganhar. Ou era ganhar ou ele estava eliminado. Então é isso. E ganhou. Então assim, aí se dá certo, todo mundo fala, mas como deu errado, todo mundo falou que a estratégia foi errada, a Copa da Disney, né? E nesse ano não é nem tanta a estratégia de ter entrado com os reservas, como os 2 times fizeram. Com o Atlético usando mais a galera que jogou menos ano passado. Para mim, o ponto-chave é o que nós falamos lá no início do programa. Se você não colocou os caras, você vai preparar fisicamente. Se você vai preparar fisicamente, então prepara fisicamente. E parece que é o que não aconteceu. Exatamente. Né? Então, é abaixar a bola, é ver o que vai acontecer contra o Pouso Alegre, que se o Caldas dar, o pau vai torar contra o Curitiba. Pouso Alegre no Betim, O Betim. Só pra gente fechar, que você já vai pular por outro tema, o Cruzeiro precisa de um zagueiro titular urgente, viu? Pra jogar do lado do Fabrício Bruno. Precisa. Um cara bom. O cara pra chegar e assumir. Porque quando o Vidalba não joga, o Cruzeiro fica órfão, E tem que ver como que o Cruzeiro vai lidar com essa história. Porque não dá pra ficar brincando. Começo de temporada. Lá no final do ano, vai chegar e falar, cadê meus pontos? Não consegui avançar na Libertadores, nem terceiro lugar para ir para a Sul-Americana fui. Então, a rota tem que ser arrumada agora, porque não adianta depois chorar não, né? Isso. Vamos passar, para a gente fechar, Maicon, vamos passar a rodada do Campeonato Mineiro, porque essa é a rodada que vai, até o Silan já está colocando na tela para a gente aí, é a rodada que vai dizer muita coisa, é a sexta, depois nós vamos ter só mais 2 rodadas, né? Mais do 7º e 8º. 7º e 8º, ou seja, só mais 6 pontos em disputa. Então vamos lá. Tá aí pra você, nós já falamos de Pouso Alegre e Atlético, Democrata e o Nof, e tem o Atlético e o Uberlândia. O Atlético
terceiro com 5 pontos no grupo do Cruzeiro e o Uberlândia último com 3 pontos no grupo do Galo. Depois, virando a chave aí, nós vamos ter América e o RT, os líderes de cada da A e da B. E temos Itabirito, sai eu pensando no Pedro Abílio lá. Itabirito e Tombense às 11 da manhã, lá em Nova Lima. O Itabirito, que é o último do grupo do Cruzeiro com 4 pontos, e a Tombense, o último do grupo do América com 5 pontos. E para fechar a bagaceira da rodada, tem Betim e Cruzeiro, ou seja, tanto o Betim quanto o Cruzeiro vão entrar em campo já sabendo de todos os resultados da rodada e qual pressão que eles vão tomar. Exato. E eu achei estranho esse jogo do Atlético ser o jogo da TV, mas aí eu lembrei que domingo tem a Supercopa do Brasil, né? Domingo tem o jogão. Flamengo e Corinthians, e né? vai ser, e estão pagando a bucha boa, tá? Aumentaram a verbinha lá, a CBF aumentou, será que é porque é esses caras que estão lá disputando? É tudo que uma TV que detém os direitos queria, né? Um jogo com as duas maiores torcidas do país. E por isso que o Cruzeiro vai jogar 8 da noite no domingão, Exatamente, um horário para arrebentar o... A sorte é que é do lado aqui, né? Então dá para voltar tranquilo. Vai voltar e tem o jogo do Brasileiro em casa também. Então, ou seja, não vai fazer viagem longa, não. O Betim tá ali colado e vai fazer os tal e coisa e tal. É isso. Né, Maicon? É a Copinha, né? Exatamente, eu falei que ia falar e já tava esquecendo dela. A Copinha, o Cruzeiro bateu o São Paulo como fez em 2007, a diferença é que tá aí as imagens do jogo, um jogaço, tá? Jogaço, gostei. Jogaço, o Cruzeiro saiu à frente, o São Paulo empatou e depois o Cruzeiro buscou a vitória com uma pancada de fora da área aí, ó. A bola bate nas costas do goleiro de São Paulo e entra. Um 2-1 merecido para esse time do Cruzeiro, um trabalho bem feito do menino que é até do Barreiro, o Myron. O Myron. O Myron é do nosso Barreiro. Aí, ó, o Barreiro, quando eu falo que nós vamos dominar a estratosfera, o povo acha que eu tô brincando. O Myron, técnico do Sub-20, que tinha em 2023 batido na trave com o América, perdendo o título no jogo contra o Palmeiras, foi lá e conseguiu carimbar o primeiro título do Pedrinho, todo feliz aí, ó, pra essa garotada que tem bons nomes no Cruzeiro, até esses laterais. Os 2 gols do Cruzeiro foram marcados pelos laterais esquerdos, sendo o primeiro no primeiro tempo, o segundo com o Gustavinho nesse segundo tempo, que é essa pancada que a gente viu aí, ó. E assim, Paulo, é a Copa do Mundo Futebol Júnior, né? Do futebol de base, a Copinha, um título muito importante para o Cruzeiro, e 2 situações me chamaram muita atenção. Primeiro, a personalidade dos garotos, porque estava jogando fora de casa, 90% do estádio era torcedores do São Paulo. E segundo, a presença do Pedrinho nesse jogo, porque no mesmo dia tinha um clássico. Né? Então, assim, ele mostrando que a base é importante, levando confiança para a meninada. É o famoso olho do dono que engorda boiada, né? Exatamente. Tanto é que desse aí, ó, o Fernando rumo a Portugal. Rian também saindo fora do Cruzeiro. Jovens que passaram pela base. O Fernando que foi destaque. Depois de ter ficado afastado, emprestado, voltou para ser o capitão e liderar esse time na Copinha e conseguiu. Mérito e parabéns para essa base do Cruzeiro, que vem sendo modificada desde a era Ronaldo. Exato. Tem que lembrar do Ronaldo, ele que começou a fazer a limpa ali. E assim, eu fico até surpreso com essa saída do Fernando, que para mim ele seria um substituto imediato do Caio, né? Por ser um jovem goleador, bom de bola. Não sei se o Chico da Costa vai estar... Caio Jorge? Caio Jorge. Eu acho que ele é mais ponta do que Caio Jorge. Ele é mais ponta, né? Talvez por posição. Isso que ele saiu fora. Não tem o cara pro Chico da Costa. Chico, se tu me quiseres. Isso. Né? Não tem a vaga. O Chico chegou porque ele, né? Era ele ali. Talvez não seria o primeiro nome, mas um centroavante de área ali teria que ser ele. Exato. Teria que ter sido contratado. Que nem foi usado, né? Nossa senhora, não dá nem pra lembrar desse trem do Botafogo e de tudo mais. O Botafogo, nós falamos da falha do Tite, quando o Gerson machucou, e ele esperou 87 mil horas para fazer a substituição. Não fomentamos. Não falamos. Foi justamente o lance do segundo gol, que ali o caldo entornou. Como é que um treinador, você perde o jogador lesionado, você tá tomando 1-0,
bota 2, 3 para cair. O Cássio podia ter caído na área, o Fagner podia ter caído no campo. Falar, não dá para recomeçar, tô sentindo. Caiu gotículas de falta de amor nos meus olhos, preciso ser atendido. Tinha que ter acontecido alguma coisa, parar do jogo até o Cruzeiro voltar até 11 em campo. Ficou 80 mil horas, foi lá e tomou um sapeca. Ó, e esse técnico do Botafogo é bom, viu? É promissor. Você tinha falado dele, eu acho que tá começando, vamos ver. Eu ainda tô esperando para não virar um Cauã, né? Uns carinha que a gente viu começando bem aí e sumiram. Começando bem no América. Vambora, Maicon? Vambora. Vamos fechar com aquilo que parecia impossível, mas aconteceu. Hein? A nossa Grazi Massafera. Que bicudinho que ela deu no time, pensar em rolando a escada e tomar que capote e subir cantando lá pro alto, hein, Soco? Você gostou da cena? Você achou que foi bem feito? As novelas do Aguinaldo Silva... A Dona Cobra, a nossa Arminda. Nós estamos falando da Dona Arminda. Ele inventou a Nazaré, a Tereza Cristina copiou a Nazaré em fina estampa e a Grazi Massafera, a Arminda, tá replicando as maldades de Nazaré. Ele achando que ia ganhar uma bitoquinha. Fecha os olhos. Não, fechou o olho e foi lá dormir lá com o cidadão, papai. Pois é. Desenrolar que pano. Eu gostei foi da chegada de Clodoaldo Valério. Você viu, moço? Vai afernizar o Ferrete. Bem feito, Ferrete. Toma seu Ferrete. Quero ver agora. E eu quero ver daqui a pouco. Você viu que a mulher dele já catou o telefone dele, né? Já a Zenildinha foi lá. Quem que é essa mulher tá aí? Chama Zenilda. É mesmo, tia Zenilda? Só tá famosa, hein, tia Zenilda? Um abraço. Ela mora onde, tia Zenilda? Ela mora no centro de Belo Horizonte. Nossa, tia Zenilda, volta pro Barreiro. Vem pro Barreiro. Né? Você vai já ficar mais famoso Barreiro, tá vendo? Aqui. E outra coisa nós não comentamos semana passada, só pra gente fechar. Você ficou feliz com a liderança do Babu? Não chega, vambora. Aqui, quem não chorou com o Babuzão, não tinha ganhado liderança na primeira passagem dele no Big Brother, foi lá e ganhou. E escolheu certo. O carinha que ele escolheu picou a mula. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque olha ela tá lá, hein? Ana Paulinha, que é BH, conhece o Barreiro, BH. Vamos ver o que ela vai fazer, porque ela vai aprontar pro lado desses caras. Big Brother já deu, tchau. Vambora, porque se tu me quisesses entender. Tchau. Vambora, Marcão. Vambora, Silão. Um abraço pra todo mundo, ó. E todo mundo elogiou a sua netinha, tá? A nossa Catarina ficou famosinha. Beijo pra Catarina. Continue aí, Catarina, brilhando, viu? Tá famosaça, a galera curtiu. Um abraço, gente. Com Deus, semana que vem a gente volta com mais informações do futebol brasileiro. E com Deus é uma coisa bem nossa, né, mineiro, né? Com Deus, gente. Vai com Deus, com Deus. Você manda com Deus até pro porteiro do cemitério. Ô, gente, tchau. Fui.